Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 69 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quinta-feira, 2 de novembro. Justina vai atrás de Irene e pergunta se ela não ficou sabendo por aí que o Rodolfo ainda é um homem casado. Justina diz a Irene que enquanto Rodolfo não se divorciar, não tem o direito de andar se esfregando nem nela e nem em ninguém. Irene diz que Justina deveria repetir isso todos os dias para si mesma. Justina chama Irene de maldita, descarada, estúpida e vai embora. Rodolfo está com a filha de Irene e se afasta dela um pouquinho enquanto compra churros. Simão aproveita para conversar com a filha. Rodolfo vê os dois e vai até eles. Simão pergunta se a filha quer ir ao cinema. Rodolfo diz a ele que Rosa não pode ir a lugar algum sem a permissão da mãe. Simão quer levar a filha à força, mas Rodolfo não permite e Rosa também diz que não quer ir com o pai. Juliano deixa Lucrécia na fazenda. Ele diz que eles vão ficar poucos dias sem se verem, mas ela pode ligar para ele quando quiser. O corpo de Fidel é enterrado. Josué chora diante do túmulo de César. Manuel fica surpreso ao encontrar Josué no cemitério. Josué diz a ele que foi pedir perdão ao César. Justina e Ordorica jantam fora. Interesseira, Justina pergunta a Ordorica quando Carmelo vai vender a casa de Rio Branco para ele. Ordorica diz que Carmelo não quer vender a casa de maneira nenhuma. Justina fica furiosa, faz um escândalo no restaurante e pergunta por que Ordorica prometeu então aquilo que não vai cumprir. Justina diz a Ordorica que é uma pena, mas está percebendo que estava 1000 vezes melhor com o marido dela e vai embora, o deixando só. Paulino conta para Lucrécia o que Josué disse sobre César. Depois, ele diz a Lucrécia que a ama muito e que ela não duvide nunca. Assunção entrega para Carmelo um brinco de Renata que encontrou na casa. Simão escuta os caras do bar falando sobre quando vão cobrar a grana que Carmelo deve para eles. No dia seguinte, Paulino acompanha Lucrécia até a audiência de conciliação. Carmelo diz a Paulino que é o mais interessado em deixar as coisas claras. Lucrécia diz ao juiz que quer se divorciar do Sr. Souza. Carmelo finge chorar e diz ao juiz que não está de acordo com o divórcio. Ele diz a Lucrécia que continua amando e não pode viver sem ela. Paulino diz a Carmelo que chega de palhaçada, que ele nunca gostou da filha dele e o acusa de ter tido um caso com outra enquanto vivia com Lucrécia. Carmelo jura ao juiz que é mentira. Nesse momento, Renata chega e diz: é verdade e eu posso provar. Renata diz ao juiz que a mulher com quem Carmelo Souza esteve enganando a esposa durante os últimos 3 anos é ela e mostra para ele várias fotos dela com Carmelo. O juiz diz a Carmelo que a senhora Valência não está mentindo, portanto, há razões para que o divórcio proceda. Furioso, Carmelo diz que Renata vai pagar muito caro por ter se metido onde não foi chamada. Paulino manda Carmelo deixar Renata em paz. Carmelo diz a Paulino que vai deixá-lo na rua onde estava quando ele fez o favor de se casar com a filha dele e vai embora. Lucrécia pergunta ao juiz como fica agora. O juiz diz que a menos que ela mude de opinião, o divórcio é um fato. Lucrécia agradece Renata por ter ajudado. Renata diz que Lucrécia sabe que ela faria muito mais por ela, mesmo ela não tendo feito nada no dia em que a expulsaram da fazenda. Paulino diz a Renata que essa decisão foi dele. Manuel diz a Teresa que não a beijou porque sentia pena, mas sim porque gosta dela e pergunta se ela quer ser namorada dele. Feliz da vida, Teresa pergunta se será que precisa dar uma resposta e os dois se beijam. Simão procura Carmelo e diz que foi ele quem ajudou Fidel com o caminhão e pede para ele o contratar, se referindo aos caras do bar.
Simão diz a Carmelo que pode enxutar todas as moscas que andam por aí querendo atacá-lo. Carmelo pede para Simão deixá-lo ele pensar. Delfina fica muito feliz ao saber que Lucrécia vai conseguir se divorciar de Carmelo. Lucrécia liga para Juliano e diz que em algumas semanas vai ser uma mulher livre. Juliano se alegra com a notícia e diz a Lucrécia que assim que resolver tudo com a Lorena, volta para ela. Os dois dizem que se amam e Lucrécia desliga o telefone. Ao se virar, ela depara com a mãe a observando. Lucrécia sai sem dizer nada e Rosário diz baixinho: sua estúpida. Juliano chega na casa de Lorena. Matilde diz que Lorena pediu para dizer para ele que espera às 5 no escritório do pai dela. Juliano vai embora e Matilde pergunta se Lorena tem certeza do que vai fazer. Lorena diz que completamente. Justina diz a Renata que a cada dia se arrepende mais de ter ido para a casa do Ordorica. Ela o chama de idiota e diz que ele só quer saber de dormir com ela, e ela já não aguenta mais porque ele dá muito asco. Paulino diz a Rosário que assim que Lucrécia ficar legalmente separada e se casar com Juliano, ele vai embora de casa. Descontrolada, Rosário diz para Paulino não se atrever a dizer isso e pergunta por que ele não vai embora de uma vez e começa a tirar as roupas dele do guarda-roupa. Rosário diz para Paulino ir embora e se quiser ficar com a infeliz da Justina, pode ficar, porque para ela dá no mesmo. Paulino diz que Rosário tem razão, que é melhor ele ir de uma vez e sai do quarto. Rosário grita ele e diz: Paulino, vá embora e tomara que você morra. Tonha vê tudo. Lorena chega ao encontro de Juliano com 2 oficiais da polícia e diz que eles estão ali para prendê-lo por fraude. Juliano diz que ela está doente da cabeça. Lorena diz que não, que mandou fazer uma auditoria, apareceram desfalques de várias empresas e também apareceram falcatruas que ele fez para tentar encobrir o roubo. Juliano pergunta o que ela pretende. Lorena diz que quer que ele pague porque traiu a confiança do pai dela. Os policiais vão saindo com Juliano e Lorena diz: nos vemos no tribunal, amorzinho. Juliano olha enfurecido para ela. Miguel diz a Matilde que fez mal escutá-la. Matilde diz que era a única maneira da Lorena se desiludir com aquele sujeito. Miguel diz que por alguma razão chegarem a descobrir o que eles fizeram, com certeza estariam mortos. Tonha conta para Lucrécia a discussão que presenciou entre Rosário e Paulino e diz que a mãe dela disse que queria que o pai dela morresse. Lucrécia vai falar com a mãe e pergunta o que aconteceu com o pai dela. Rosário diz que expulsou Paulino e coloca a culpa nela pela briga deles. Rosário olha bem para Lucrécia e diz: olha bem você. Desde que você veio ao mundo, você é meu pior pesadelo. Desde o momento em que eu te gerei, e grita para ela ir embora dali. Paulino conversa com Matias sobre Rosário ter falado que Lucrécia não é filha dele e diz que a dúvida está o atormentando. Matias oferece a casa dele para Paulino ficar se realmente for sair de casa. Paulino agradece a amizade de Matias. Rodolfo chega na igreja, vê Paulino saindo e pergunta se está tudo bem com ele. Paulino diz que não e que talvez console para Rodolfo saber que ele está vivendo na própria carne o que fez a ele. Rodolfo vai até Matias e diz que ele tem razão, que não é por um erro que se joga fora uma amizade tão sincera e de tantos anos. Lorena diz à tia que jogou na cara do Juliano o que ele fez e aí o levaram para a cadeia. Matilde coloca na cabeça de Lorena que Juliano é realmente culpado. Lorena diz que se não tivesse visto com seus próprios olhos o resultado da auditoria, não teria acreditado. O juiz pergunta se Juliano quer chamar um advogado ou avisar alguém sobre a situação que está. Juliano diz ao juiz que isso não será necessário, porque ele tem 72 horas para provar sua inocência e eles para investigar se procede ou não a prisão dele.
O juiz fixa uma fiança para deixar Juliano em liberdade, mas avisa que ele não poderá deixar a cidade.